É o seguinte, o pessoal chegou forte agora, hein? Chegaram forte pra manter o São Paulo da maneira que ele está. Você tá gostando do São Paulo como ele está por aí? Você tá achando bacana o São Paulo ter um jogador expulso contra o Red Bull? O Red Bull teve um cara expulso e ganhou do São Paulo. E depois a Inter de Limeira, que deve ser quarta divisão do brasileiro, teve também um jogador expulso desde o primeiro tempo e o São Paulo não ganhou dos caras. Agora, chegou esse pessoal aí que quer o status quo. Sabe o que é o status quo? É a manutenção de tudo como está, porque para eles ficou confortável. Um bando de torcedores, jornalistas, apreciadores, sei lá do que, eles querem o São Paulo da maneira que está. Eu quero falar com vocês também sobre o Hernan Crespo, que agora o bicho vai pegar e vai ficar muito top. Então é o seguinte, deixa eu falar com vocês de todos os assuntos aqui. Vem comigo aqui, olha só. Deixa eu começar falando do Quarteto Mágico, tá? Tava vendo um debate ali na Jovem Pan, onde o Flávio Prado e também o Mauro César Pereira, eles falam do São Paulo de uma maneira assim, ó, totalmente simplória, de uma maneira totalmente óbvia, objetiva, como se o São Paulino que não tivesse enxergado uma melhora com a chegada de Oscar e Lucas, o São Paulino que enxergou é um São Paulino meio alucinado, é um São Paulino que vive no mundo da lua, é um São Paulino que não entende nada de futebol. Você ficou feliz com o Lucas e Oscar, Luciano e Caleri, aquele ataque que nós chamamos de Quarteto Mágico? Pois bem, é disso que eles tiram sarro da nossa cara, tá? Palavras assim, mais ou menos, do Flávio Prado foi: ora, o jogo foi normal, não foi chato. Era o que eu esperava mesmo do São Paulo e Inter de Limeira. E eu quero falar sobre o Quarteto Mágico, é mais ou menos o que ele fala. E ele fala assim, onde que isso é Quarteto Mágico? Né? O Oscar não tinha mais, tipo, ambiente, mais ou menos isso. Não tinha mais ambiente no time de Europa, mas ele é um cara rodado. O Lucas já não deu tão certo. O Caleri é um jogador que o São Paulino gosta, mas sabe lá por quê. Ele e o Mauro César falando, o Flávio Prado. E depois eles falam do Luciano como um jogador de compor elenco. Beleza, concordo que existem limitações para Caleri e também para Luciano. Mas nada vai colocar como realidade pra mim que Oscar e Lucas não fazem parte de um quarteto mágico, sim. Pelo menos uma dupla mágica, uma dupla de jogadores que compõem a melhor dupla de meio-campistas do Brasil. Meias atacantes. Eu vi torcedores no meu vídeo, quando eu falei que Lucas e Oscar, que os caras são diferenciados, que é a melhor dupla, já comprando a ideia de quem da mídia joga contra o São Paulo, simplificando as contratações e tratando como se esses caras fossem nada. E sabem por que eles fazem isso? Vocês querem saber? Você fala assim, Juba, eles têm inveja do São Paulo? Pode ser a inveja, mas a inveja não é aqui o ponto focal, não é o alvo exato. O alvo exato é a manutenção do senhor Luiz Ubeldia no comando técnico do São Paulo. Este é o alvo. O alvo é a manutenção do Zubeldia. Abra aí parênteses para as palavras do Arnaldo Ribeiro, não, do outro, do Eduardo Tironi. Tá no blog do São Paulo aqui. Ele colocou assim, ó, que o cara, ele criticou os jogadores da equipe de base. A matéria é assim, é exatamente assim, eu vou ler pra vocês. Rian entrou e deu contra-ataque. Ferreira entrou e perdeu quase todas as bolas que tentou. Aí abre aspas, põe um hífen, Eduardo Tironi critica meninos da base. Isso aqui é a matéria do blog do São Paulo. Então ele fala assim, ó, o Eduardo Tironi, estamos com problemas. Não, temos um problema? Temos. Mas não foi porque o Rian não entrou. Entrou, Rian Francisco entrou e não resolveu. Ainda perdeu a bola que quase deu contra-ataque para a Inter de Limeira. O Ferreira entrou, que é o Lucas Ferreira. O Ferreira entrou e perdeu quase todas as bolas que tentou. São palavras aqui desse Eduardo Tironi, do Arnaldo Tironi. Então é o seguinte, a culpa não é nada do Zubeldia. Ele colocou o Rian Francisco, claro que ele colocou. Ele colocou o Lucas Ferreira, claro que ele colocou. E o que nós temos? Nós temos um problema que é muito maior, é o que eles dizem. E os outros criticam o Quarteto Mágico. Então vocês percebem que a culpa vai pra cima de Rian, a culpa vai pra cima de Lucas Ferreira, a culpa recai sobre Lucas Moura e Oscar
que veio para o São Paulo quase que de favor, vocês percebem que Luciano e Calleri passam a ser culpados. E aqui daqui a pouco eu falo do Calleri, tá? E também do Luciano, daqui a pouquinho eu falo. Então, a culpa agora é dos jogadores só. Jogadores que ganharam a Copa do Brasil, quase todos eles. No lugar do Oscar tinha o Nestor. Quem que é melhor? É o Oscar, né? Pra mim é o Oscar. Então você tem um time do São Paulo exatamente igual o que ganhou a Copa do Brasil, com o Rato que ganhou a Copa do Brasil chutado daqui, e o Oscar que veio pro lugar do Nestor. E agora o time não presta. Ou será que o técnico realmente não presta e esses caras querem que nós, São Paulinos, não sejamos imediatistas? É o termo que eles usam. Que nós não tenhamos pressa. Que o São Paulo merece o nosso voto de confiança. Que o começo do ano é muito turbulento para todos os times. E que nós... Não me interessa como está o Corinthians, o Palmeiras e o Santos. Isso não me interessa. Não me interessa o calendário. O meu time perde pro Red Bull e levanta o defunto, que não ganha de ninguém, com um jogador a mais. O meu time empata com a Inter de Limeira, que eles poderiam ter feito gols, hein? Com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Então, como assim tá normal? Como assim o São Paulo planejou errado indo pra Disney? Foi errado, mas não pode ser desculpa para não ganhar de um time de quarta divisão. O Zubeldia tá sendo cobrado porque ele não sabia quem era o Luan, o volante. Eu não consigo nem culpar o Zubeldia. Se o Luan chega pra treinar e o São Paulo trata ele como trata, vai lá, entra pelo outro portão, vai no campo treinar sozinho. O Zubeldia não tem nem tempo de ver quem é o Luan. Eu não tô aqui pegando no pé do Zubeldia de maneira premeditada, perseguindo o trabalho do cara de maneira nenhuma. Eu acho sim que o Zubeldia não deveria nunca ter vindo pro São Paulo e precisa ir embora agora. E ele vai. A diretoria do São Paulo não pode aceitar a incompetência deles próprios. Então eles vão colocar na bagagem do Zubeldia. Só que o Zubeldia, ele não poderia ter vindo. Então, de qualquer forma, diretoria, a culpa vai sempre ser de vocês. Quando vocês contrataram um técnico, eu adoro o Dorival, mas eu entendo quem não é tão fã assim. Eu entendo. Pode-se chamar o Dorival de um técnico nota 7 no cenário nacional? Pode. Há quem diga nota 5, 6. Eu acho que é nota 9. Mas eu entendo quem acha nota 5, 6 o Dorival. Quando contratar, então, portanto, um técnico mediano, vamos chamar assim o Dorival, foi campeão inédito da Copa do Brasil. O que falta é técnico. As narrativas agora vão vir tentando colocar que a culpa não é do técnico quando é. O empresário do Henrique Carmo está pé da vida querendo levar o moleque embora daqui. Vai tentar emprestar, doar ele para algum time da Europa. O São Paulo se matou para renovar com o Henrique Carmo, uma grande joia, grande esperança. Está indo para o exato caminho que foram Moreira, William Gomes. Por quê? Porque o São Paulo depende inteiramente da sua equipe de base para ter sucesso. E o próprio São Paulo, ele leva o time do São Paulo a não usar a equipe de base, contratando um técnico que não é muito afim de usar. E aí vem o comentário do jornalista, o Tirone lá. O São Paulo usou o Rian Francisco Lucas Ferreira. Não usou. Não usou. E aquele discurso de que, dessa mesma galera aí que fala que não tem quem contratar. Não temos quem contratar. Não temos. Por que vai ter técnico por aí? Aí você fala, tem o Tite, tem o Crespo, tem o Renato Gaúcho. Eles continuam. Não tem técnico, não tem técnico. Tem, técnico tem. Fiz um vídeo sobre o Dunga aqui ontem. Técnico Dunga da seleção brasileira. Fui muito surpreendido com inúmeros comentários positivos e não fui surpreendido com os comentários negativos. Eu já esperava. É a minha opinião do Dunga. Eu iria buscar, mas respeito você que não quer. Todos os amigos meus que eu converso não querem, tal. Eu gostaria de ver o Dunga aqui. Tudo bem, o Dunga talvez seja um delírio coletivo. O Dunga, ele é um cara que está parado como técnico. Concordo. Mas o Hernan Crespo está disponível. O Hernan Crespo, a única coisa que depõe contra a vinda dele
é a questão da própria diretoria de Júlio Casares e Belmonte terem demitido ele. Mas a demissão foi uma demissão meio amigável. O Crespo é um cara que ele não fica se apegando no cargo. Ele é gigante no futebol. Diferente do Zubeldia, ele tem história no futebol. Então ele fala, não me querem mais por aqui? Tudo bem, eu vou embora, não tem problema. Ele saiu abraçando o Júlio Casares, o Rogério Ceni, que chegou enquanto ele estava lá ainda. Uma coisa assim horrorosa, né? Você demite um cara, coloca um outro no cargo, na sua vaga, e você não espera o outro ir embora, o demitido ir embora. Você já coloca os dois juntos. O Rogério foi lá, abraçou o Crespo abraçou o Rogério, um abraço carinhoso. Abraçou o Casares, ele mostra que ele é gigantesco. E o Zubeldia, ele caminha pro lado da demissão. Por quê? Porque todo mundo foi demitido. O Crespo foi demitido. O Rogério foi demitido. O Carpini foi demitido. E o Zubeldia não faz um trabalho melhor do que nenhum deles. Nenhum. Até se você pegar o Thiago Carpini, ele colocou um 3-5-2 numa época que ele não tinha lateral, colocou o Michel Araújo na esquerda. Sabe, ele ganhou a Supercopa do Brasil do Palmeiras, ele tem um trabalho bom no Juventude, ele tem um trabalho bom no Água Santa, ele faz um trabalho bom no Vitória da Bahia. Essa é a estrutura do São Paulo, desorganizada. Uma âncora, essa ancoragem, essa coisa horrorosa que leva técnicos a caírem no São Paulo. E a diretoria não assumindo sua parte, o seu papel de fracasso nessa história, ela vai demitir o Zubeldia. Então, o Tite deve ser o nome da vez. Eu quero Crespo, quero Dunga, quero Crespo. Você aí, quero Crespo, quero Renato Gaúcho, quero Dunga. Qualquer que seja a sua preferência. Eu sei que 99% dos São Paulinos não querem o Tite. E o Tite deve ser o cara que receberá a primeira ligação dessa diretoria do São Paulo. Tá, então, torcedor São Paulino, com a possível demissão de Zubeldia a qualquer momento, qual nome de treinador você preferiria que a diretoria do São Paulo fosse buscar no mercado dentre os nomes disponíveis? Tite, Renato Gaúcho, Crespo de volta ou algum outro treinador estrangeiro? Quem será que o São Paulo poderia buscar? Como foi dito aí ontem pelo Juba, o Dunga, né? Poderia ser aí um grande interesse para o São Paulo, fazer um grande trabalho no São Paulo. Mas quem seria a sua opinião? Deixa aí nos comentários para a gente poder debater. Vou botar aí no comentário para a gente saber, né? E você deixa o like nos comentários e também no vídeo para poder um nome preferido aí do próximo treinador, né? Caso Zubeldia cair, quem você iria querer que o São Paulo fosse buscar no mercado? Quem seria o nome ideal para comandar o São Paulo na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e o restante da temporada, né? Deixe sua opinião nos comentários.